Sublime Graça, impactando a nossa vida. Mensagem do dia, alimentando a nossa alma. Estamos de volta com o nosso programa Sublime Graça, programa da Igreja Presbiteriana de Cacoal, sendo realizado todos os domingos aqui na Samaúma FM, das 14 às 15 horas, é a pauta do nosso programa super interessante e abençoando a nossa vida. Hoje o tema é o seguinte: em Cristo, a verdadeira liberdade. Vamos compreender este tema hoje trazendo um momento muito especial do nosso programa, que é o Mensagem do Dia. Meu querido pastor Alessandro Santarelli, nossa mensagem do dia de hoje, que tem esse tema muito interessante, está pautado em qual texto da Bíblia? Beto, a nossa mensagem de hoje está pautada em Gálatas capítulo 5, versículo 1, Gálatas 5:1. A palavra do Senhor assim nos diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para que nós possamos compreender melhor essa mensagem, é de suma importância que nós venhamos a entender o contexto em que Paulo escreveu esta carta e qual era o objetivo que o apóstolo Paulo tinha em mente quando ele escreveu este versículo. Paulo estava se deparando com um sério problema nas igrejas da Galácia. Surgiram homens naquelas comunidades que afirmavam que, na verdade, crer em Cristo Jesus não era suficiente. Que além de crer em Cristo Jesus eram necessários que se guardassem as datas comemorativas do calendário judaico, que se guardasse também de comer determinados alimentos e que a circuncisão fosse praticada. Esse grupo, dentro das igrejas da Galácia, insistiam que o evangelho em si não era suficiente, que havia a necessidade do esforço, da cooperação do homem, para que, por meio do seu esforço, da cooperação e da observância desses itens, o homem fosse salvo. Então Paulo ele combate essa tese apresentada por esses militantes das igrejas da Galácia no sentido de mostrar que Cristo ele nos libertou de toda esta questão, que Cristo nos libertou de todo esse esforço humano para que nós alcancemos a salvação. Nós somos salvos pela obra de Cristo, nós somos salvos por aquilo que Cristo fez, somos salvos pela graça. Graça significa favor que o homem não merece. A Bíblia nos diz claramente: quem crê em Cristo tem a vida eterna. Nós somos salvos porque Cristo foi o único que fez na cruz do Calvário aquilo que nós somos totalmente incapazes de fazer: oferecer ao Senhor um sacrifício pleno, santo, puro e agradável. Então, voltando aqui ao nosso texto, quando nós lemos que Cristo ele nos chamou para a liberdade ela se manifesta em três aspectos. Primeiro, Cristo ele nos chamou da liberdade contra o pecado, ou seja, em Cristo Jesus nós podemos dizer não ao pecado. Nós vivemos uma guerra interior, nós vivemos um combate interno, mas pela graça do Senhor Jesus e pela presença do Espírito Santo de Deus em nós, hoje eu e você somos capacitados a dizer não ao pecado. É claro que haveremos de tropeçar, é claro que haveremos de cair porque somos imperfeitos, mas é possível resistir ao pecado, é possível dizer não ao pecado. Nós não vamos alcançar nessa vida aqui o perfeccionismo, só no novo céu e na nova terra. Mas é importante que nós entendamos que o pecado já não terá domínio sobre nós. Ou seja, nós podemos, com a graça de Deus, sermos libertos do pecado. Somos libertos da condenação do pecado e podemos ser libertos também de cairmos e tropeçarmos. O segundo aspecto importante que nós destacamos à luz desse texto aqui é que também nós fomos libertos das mãos de Satanás. A palavra do Senhor nos diz que outrora estávamos no império das trevas, éramos cegos, o nosso coração estava endurecido, a nossa mente estava obscurecida, nós não tínhamos o entendimento da verdade, nós não conhecíamos a verdade,
Porém, Cristo, ele nos libertou do império das trevas, ele quebrou as correntes que nos prendiam a este império, e agora nós somos nova criatura, nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Então, por isso é que Paulo afirma que Cristo, ele nos chamou à liberdade, ele nos libertou. E em terceiro aspecto também, nós fomos libertos desse mundo, das suas ideias, dos seus conceitos, das filosofias desse mundo que nos afasta da presença de Deus, que nos impede de ter o conhecimento da verdade. Cristo, ele nos libertou disso, ele nos tirou desse contexto na qual nós estávamos inseridos, seguíamos o curso natural desse mundo, mas agora nós temos uma nova disposição mental, uma nova forma de enxergar o mundo, uma nova visão daquilo que está ao nosso redor, e tudo isso nós somente o temos porque Cristo Jesus, ele nos libertou do pecado, do império das trevas, e nos libertou também deste mundo. Como resultado disso, o versículo que nós separamos para a nossa meditação nos chama a duas posições, a duas atitudes. Primeiro, nós devemos permanecer firmes na obra que Cristo realizou. Nossa confiança tem que estar em Jesus. Nossa fé tem que estar repousada sobre aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Então, confiemos naquilo que Cristo fez. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé que Deus espera que nós tenhamos é a fé na suficiência da obra do seu Filho, Cristo Jesus. E por último, não voltemos ao jugo da escravidão. O homem, ele não é salvo por aquilo que ele faz, ele não é salvo pela sua religiosidade, pelas suas boas obras. O homem não é salvo por aquilo que ele vem a realizar durante o dia. O homem, ele é salvo pela fé em Cristo Jesus. Talvez alguém me ouvindo essa tarde faça a seguinte pergunta: então, pastor, eu não preciso fazer nada? Quer dizer que Cristo fez tudo? Sim, Cristo fez tudo. Nós servimos ao Senhor, nós amamos ao próximo, nós cuidamos dos necessitados, nós estendemos a mão a quem está aflito, nós aconselhamos os angustiados, nós nos dispomos a servir ao Senhor na igreja com os nossos dons e talentos, não para sermos salvos, mas é porque fomos salvos, é porque nós fomos libertos, é porque nós alcançamos em Cristo Jesus a liberdade, que nós temos a liberdade de servir ao Senhor. Nós servimos porque somos livres. Nós temos o prazer de nos dedicarmos a Deus porque fomos libertos do poder das trevas, do pecado e da influência negativa desse mundo. Então, por isso, para nós servirmos a Deus não é um peso, para nós servirmos a Deus não é um sacrifício, mas é um ato de liberdade. Nós fazemos de coração agradecidos. Nós fazemos tendo prazer naquilo, porque fomos libertos em Cristo Jesus de toda a condenação do pecado, da influência de Satanás, e também fomos libertos. Esse texto de Gálatas 5:1 faz uma conexão com aquele que falamos anteriormente, lá em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De quê? Do pecado, do inimigo e do mundo. Perfeito, Beto. Essa é a liberdade cristã. É nesse sentido que em Cristo Jesus nós fomos libertos. E nós devemos então fazer bom uso, Beto, dessa liberdade, vivendo uma vida que glorifique a Deus, caminhando em paz. Que maravilha, hein? Esse é o nosso programa de hoje, com um tema muito interessante para que possa abençoar a nossa vida. Em Cristo, a verdadeira liberdade.